de palma bem aberta. Saúde a amada igreja, a canção do Pai de Cristo. Amém! Graças a Deus, sempre meus amados, sempre amados, que queremos. Graças a Deus. E agradecemos a Ele por tudo que Ele fez por nós. Ele está fazendo, fazerá. Um sacrifício que Deus mais se agrada é agradecer. Oi, tudo bem? Um dos sacrifícios que Deus mais se agrada é o sacrifício de agradecimento a Ele. Nós estamos sempre nesse período de ensinamento bíblico, que é uma ordem dada por Cristo Jesus, e aí Ele dá o prosseguimento desse trabalho, e no outro sábado, quem esteve aqui no outro sábado? Nós falamos, alguém se lembra qual que nós falamos sobre o assunto? Que assunto nós falamos? Sobre o amor, sobre as qualidades do amor na pessoa. Sobre a pessoa que Deus usa e não habita, pessoas que Deus usa e habita. Hoje a gente observa muito isso. Pessoas que Deus usa nos dons, mas não habita nela. E outro tipo de pessoa que Deus usa os dons verdadeiros, tanto usa quanto habita. É porque muitos, às vezes, são enganados. E a igreja é necessário que ela se posicione para que não se emocione tanto. Controle as emoções. Nós estamos vivendo num tempo assim, mas ainda vamos dar prosseguimento sobre qualidades. As devidas qualidades que demonstram aquilo que o Senhor veio fazer, trazer a salvação. E a conservação da salvação. A conservação da salvação aos cristãos. Sobre o efeito da graça, qual é o tema desta manhã. Os crentes que Deus usa, mas não. Já aprenderam isso na Bíblia? Tipo de crente que Deus usa, mas não habita. E outros tipos que Deus usa e habita. Exatamente. São doutrinas indispensáveis. Por causa da doutrina de Cristo, ela traz benefício para a igreja. A doutrina de Cristo sempre foi beneficente. Eu vou louvar minha esposa, daqui a pouco queremos já estar na palavra, enfim, para a glória do Senhor, nosso amado Deus. Bom é estar com Cristo e com a família dele, graças a Ele, ao Senhor, nosso amado Deus. Bendito é o nome do Senhor para sempre. Aleluia. Salve, amada igreja, na santa paz do Senhor Jesus. Beleza, vamos para o 432 para a glória do nome do Senhor.
está voltando. E aí está, né? Os testemunhos a gente vê na própria casa do Senhor. As portas estão abertas. Muitas vezes, muitos não vêm mais na casa do Senhor. Mas outros estão doentes, outros estão acamados. Nós não podemos esquecer, né? Daqueles que não podem vir na casa do Senhor porque estão em cima de um leito de dor. Eu sempre bato nessa tecla. Tem homens e mulheres de Deus que não vêm na casa do Senhor porque estão em cima de uma cama ou num leito de dor. E a igreja nunca pode deixar de orar por eles porque eles já fizeram a sua parte. E hoje não estão podendo vir mais aqui na casa de Deus. Houve a oração pelo rádio, pelas transmissões, mas a igreja nunca deve parar de orar por eles. E são tantos pedidos de oração, igreja, que a gente recebe e que nós conhecemos os que estão lá em cima do leito de dor, acamado, doente. Então, nessa oração, vamos incluir todos: as crianças, os jovens, os anciãos, a nossa nação, a nação de Israel e todo o povo da face da terra. Glorioso Deus bendito, nessa manhã, eu te apresento, Senhor, aqui na tua casa. Meu Pai, eu estou sendo a sua serva. Eu viero, Senhor, ouvir a tua voz, a tua palavra. Eu te apresento, Senhor, as nossas crianças. Eu te apresento, Senhor, nossos filhos e netos. Meu Pai, vai te encontrar aqueles que estão, meu Pai, doentes. Quantas criancinhas, meu Deus amado, em cima do leito de dor. Quantas crianças nessa manhã, meu Pai amado, Deus querido, ali, meu Pai, não tem uma CTI. Mas o Senhor poderoso, misericordioso, pode visitar, Senhor, aqueles médicos, Senhor. O Senhor, como médico dos médicos, pode fazer um milagre. E aqueles que estão doentes, Pai querido, Pai amado, os teus servos, os teus filhos, vai te encontrar eles, trabalhe em favor deles. Vai, Senhor, o teu querer, vai, Senhor, a tua santa vontade. Eu entrego os teus servos que saem, meu Pai, para levar a tua palavra. Os evangelistas, Senhor, os missionários, Deus bendito, Deus poderoso, que não se cansa de levar a tua palavra, Senhor, às nações, aos homens, Senhor. Sabemos que a tua vida está próxima, Senhor, e muitos não vão mais ouvir, Pai querido, mas estão aqui, Senhor, fazendo um João Batista, levando a palavra, Senhor, do arrependimento, falando, Senhor, é o Senhor quem salva, é o Senhor que liberta, é o Senhor que transforma. Então, Jesus amado, nós nunca veremos, Senhor, sem cansar, meu Pai amado, que sermos João Batista da terra, que o momento que se arrepende dos seus pecados, o Senhor alcança, o Senhor salva, e o Senhor transforma, meu Pai. Vai de encontro aos nossos médicos caídos, que eles venham, Senhor, sobre a tua presença, que eles venham se arrepender, meu Pai. O Senhor está de braços abertos para salvar, o Senhor está de braços abertos para restaurar. Mas que Senhor, essa mulher, Pai, foi ouvir a tua palavra, elas venham, Senhor, se sentir, meu Pai amado, contigo. Porque o Senhor disse na tua palavra que não está para ninguém, meu Pai, na terra. Então alcança, Pai amado, as nações, alcança nosso presidente, as autoridades da terra. Coloca Deus com poderosa e faz o bem de mover, meu Pai. É isso que pedimos e te agradecemos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Jesus. E graças a Deus, que amamos os irmãos meditando na palavra de Deus. Sabe, Cristo, ele exerceu seu ministério nos ensinando. Cristo, ele exerceu seu ministério ensinando. Os irmãos sabiam, e já falei isso várias vezes. Já foi falado várias vezes, mas eu até vou mostrar aqui na Bíblia sobre a maneira
versículo 2 diz assim: E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha até com ele, e assentando-se os ensinava. Então ele sempre pregava, ensinando, sentando. No capítulo aqui também 4, verso 5 de Lucas, as grandes multidões reuniram-se perante Cristo e ele assentava-se, aqueles que estavam sentados lá no templo. Pode sentar um instantinho, já ler a palavra, o texto. E ele, Jesus, ele reunia as multidões, ou as multidões iam porque descobriam que onde Cristo estava, coisas boas aconteciam, às vezes no sentido material, físico e espiritual. Só que ele pregava de uma maneira que o povo compreendiam. Ele, às vezes, quando estava na sinagoga, no templo, ele colocava o barco, ou sentava no barco, à beira do mar, ou no mar, e colocava o povo numa posição organizada. E ele assentava-se e pregava sentado. Já leu isso? Quando? Lemos hoje mesmo, até agora, não foi? E ele sentava e pregava para as multidões. Seja uma pessoa, não era uma multidão da palavra. E os que prestavam atenção eram aqueles que recebiam já o título prático de bem-aventurados. Nem todos eram bem-aventurados, porque uns não ouviam, mas não prestavam atenção. E os que prestavam atenção eram bem-aventurados. Ele pregando para uma multidão, falando das maravilhas de Deus, uma mulher disse assim: Bendito é o ventre que te trouxe e o seio que te amamentastes. E ele disse: Mas bem-aventurado o quê? Os que ouvem a minha palavra e as praticam, ou as guardam. Então tem essas observações sobre o ponto principal de Cristo Jesus, demonstrar o seu interesse nas pessoas. E o aprendizado, depois que você aprende, é melhor para dar glória a Deus. Sabia disso? Depois que sente o sabor da palavra, aí você dá um grado de glória a Deus, porque ela beneficia. Tem alguém que não é crente nesta manhã? Se tem, levanta as mãos, pessoas que não é crente, são crentes. Tem irmãos de outro congresso em outro ministério? Sejam bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus. Como nós estamos em culto de ensinamento, e ensinamento é educação. Não sei se as irmãs já ouviram, mas eu já ouvi crentes falar mal do outro ministério. Já ouviram ou não, né? Quem fala mal do outro ministério é o diabo. Compreendeu? Porque são vários ministérios, mas o Espírito é o mesmo. Se é o ministério de Cristo, prega a palavra de Cristo, tem defeito lá? Tem. Tem defeito aqui? Também. Não somos perfeitos. Agora, quem fala mal de outra igreja de Cristo é Satanás. Sabe quem é que não gosta do povo de Deus? É o diabo. Justamente isso, justamente. Infelizmente aparecem alguns assim, não é? É uma realidade disso.
e ser beneficiados por esta mesma palavra. Vamos aqui no capítulo 13 de 1 Coríntios. Nós já tivemos esse comentário sábado passado. Nós vamos dar prosseguimento ainda aqui em 1 Epístola de Paulo aos Coríntios. E ele, na verdade, aprendeu com Cristo, o Senhor da glória. É uma realidade. 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E graças a Deus. Isso. Capítulo 3, versículo 1, vamos ler, fazer uma conclusão importantíssima sobre a palavra de Deus. A pessoa vem para a igreja, sente bem com Cristo, sente bem com o pessoal dele, e assim a vida continua consagrada a Cristo, Senhor da glória, e aleluia. Diz aqui a palavra de Deus, muitos já conhecem, mas o título na minha Bíblia é a Suprema Excelência da Caridade. Encontraram? 1 Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Vamos ver o versículo 1 até o versículo 8, depois continuaremos. Dizem que a palavra. Ainda que falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, essa palavra de Deus, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Quer dizer, a pessoa está sem Deus, está usando a pessoa, mas faltando a caridade, não está habitando nela. É a que nós estamos vendo aqui na palavra. Ele não teria valor para a vida eterna. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse caridade, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. Agora aparecem as qualidades. Versículo 4. Caridade é só. Quero fazer uma pausa nesse versículo. Caridade é sofredora, porque na lei ela não tinha sofrimento, não sofria com alguma injúria que recebia. Era injúria por injúria. Então veio a transformação pelo Espírito de Deus para que nós, ao invés de reeducarmos as injúrias por injúrias, a gente sofre o dano. Ora porque nos irrita. A caridade sofredora é benigna, a caridade não é invejosa, a caridade não trata como leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a justiça. Versículo 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Versículo 8. A caridade nunca vai contra o inimigo, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão, e havendo ciência, desaparecerá. Essa palavra pode sentar comigo, oramos a Deus, vamos meditar bem nessa palavra. Meus irmãos, não sei se todos sabem que existe na Bíblia duas espécies de graças. Estão compreendendo? Existe na Bíblia duas espécies de
graça. A graça que opera no sentido comum, todos possuem. E a graça que atua na área da salvação, que somente os que aceitam a Cristo de coração, a graça vem acompanhada com as qualidades que demonstra com caráter de um cristão, a caridade. Por isso que Paulo, referindo o dom de Deus para todos, sem arrependimento, porque ele nada, que ele faz separação referente quem possui dons mas não possui a habitação de Deus. Por que não? Nega as qualidades de um salvo. Salvo, se trata de assunto diretamente na salvação. Ele estava referindo, ainda que ele tivesse toda a fé que transportasse montes, ou seja, que curasse enfermos, erguesse para curasse para enfermos no sentido geral, ressuscitasse mortos e fizesse outras maravilhas, tudo em Cristo. Mas se não tiver a caridade, nada é passageiro. Por quê? Quem sabe o que significa a palavra caridade? Qualidades que consistem no amor, mas o amor, ele não é simplesmente um dom. O amor, ele vem justamente acompanhado com as qualidades. O amor não tem propósito de humilhar ninguém, senão aconselhá-lo e apaziguá-lo. O amor. O amor, ele não faz com que a pessoa faça boas coisas para humilhar outra pessoa. Estão compreendendo? Amém. Já a gente por que é importante essa palavra? Porque a gente ouve, eu já ouvi pregações, acho que os irmãos também já ouviram coisas absurdas. Aquela sensação que a pessoa tem que ninguém quer pagar preço para receber dons. Se eu recebesse a exaltação e a falta de amor. Está compreendendo? Eu recebi esse dom, mas eu paguei preço. Falta o quê? Falta o quê, irmãos? Amor. Primeiro, porque só teve um que pagou. Como se chama ele? Jesus Cristo. Jesus. Somente ele pagou preço. Está escrito lá em Mateus, João 19:30. Ele exclamou, entregou o Espírito ao Pai, dizendo, Pai, está tudo consumado. Quer dizer, eu salvei, estou e salvo e continuarei salvando. E o meu amor, ele continua sendo realizado constantemente, consumado, fazer e continuar fazendo. Aí ninguém mais pagou preço. Em vez de nós pagar preço, nós somos comprados. Já leram isso na palavra? Tem 1 Coríntios 6:20 da palavra, que os comprados no bom preço. 1 Coríntios 7:3 também está falando, porque os comprados por bom preço. E é o único é o único que nos comprou, Jesus. Mas faltando amor, entra, irmãos e irmãs, com a autoconfiança. Autoconfiança. A autoestima. Eu sou mais. Eu sim. Eu
fazendo qualquer algo com amor, tudo contribui para a glória de Deus. Voltando essas observações, voltando à caridade, as coisas que alguém faz é para elas mesmas. Logo a elas mesmas. Contribui para elas mesmas. Vai à igreja para elas mesmas. Porque através de faltar a caridade, que a caridade é irmã, gêmea, legítima da humildade. A caridade é irmã gêmea, legítima. Sabe o que é gêmea legítima? É que uma não difere da outra, é tudo a mesma coisa. Aleluia! Qual? Caridade. Agora Paulo está fazendo essa demonstração, e ainda que ele tivesse todo o dom da palavra de Deus, e ele tivesse o dom de conhecimento, o idioma que ele está falando, a língua dos anjos, tem conhecimento, é que os anjos, eles são irrepreensíveis diante de Deus. E os anjos têm ciência. Os anjos não amaldiçoam o diabo, sabe disso? Os anjos não zombam de Satanás, não amaldiçoa e não insulta. São um bom comportamento. Anjos, jamais ele chega para o demônio, se Deus permitir que ele vá lá, e a reação dos anjos para com os demônios é só uma. Qual é? E pronto. Isso é doutrina, é disciplina. E Paulo diz ainda que eu tivesse o comportamento dos anjos. Mas se faltasse a caridade, nada disso tinha um bom comportamento, mas quando falta o amor, entra o desprezo aos seus semelhantes. E aí desfaz a palavra de Deus, porque Jesus disse: onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu, não é para contenda, é para edificação. Essa é a palavra do Senhor, nosso amado Deus. São frutos do Espírito que nos posiciona como testemunhas verídicas de Cristo, com pessoas que são parecidas com Cristo em atitudes. A mesma atitude que Jesus teve, Ele planta em nós, pelo seu Espírito Santo, com abundância. E Ele continua dando as dimensões, as qualidades, os sinais de quem falta com o amor, falta com a ciência bíblica referente ao amor. Tem ciência, mas não tem o amor. Estamos analisando a palavra. E ele continuou dizendo, né? Que ainda que distribuísse a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso aproveitaria. Mesmo mediante os sinais que vem segundo a Bíblia, sinais o sinal da vez de alguém, ainda que alguém morra e não recebe a marca, se não tiver caridade, não vale nada. Porque a caridade, ela trata com decência. Caridade é amor, diz a palavra do Senhor, nosso amado Deus. Então é importante avaliar bem o que a palavra está referindo sobre este assunto tão importante. Ainda que ele fizesse toda a boa
para Deus e desprezasse o seu irmão, nada disto, ou se ele cometesse por a indecência, preconceito, fazer separação entre irmãos e irmãos, ou acepção, também não adiantaria nada. Porque quando falta a caridade, entra o escândalo. Entra suspeita. Suspeita o quê? Não tem certeza do que está falando, mas falar. Isso é a maneira de suspeitar mal. Eu quero sair desse texto aqui, mas o sentido não. Quero voltar aqui em Marcos capítulo 9. Jesus falando sobre a falta de caridade, em outras palavras. Vamos analisar bem o que ele expressou. O capítulo 9 do Evangelho de Marcos, 30, assim por diante. Jesus falando sobre as pessoas que faltam com a caridade. É uma realidade nesta palavra. O Marcos capítulo 9, vamos ver o que diz a palavra de Deus. Encontraram? Mas eu não vou ler tudo não, eu vou somente expressar aqui a palavra de Deus. Aqui no capítulo, no versículo 20, capítulo 9 de Marcos, aparece uma discussão escandalosa. Um querendo ser maior do que o outro. Isso demonstra que faltou excessivamente a caridade. Aí Jesus começou a dar as dimensões. Isso aqui é a palavra de Deus. E tendo partido dali, caminhando pela Galileia, e não teria que alguém o soubesse. Isso aqui é a palavra de Deus. E aí, porque ensinava seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ei, e morto, ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam perguntar. E chegando a Cafarnaum, estou lendo o versículo 30 e versículo 32, 33, diz aqui a palavra, E chegando em Cafarnaum, entrando em casa, perguntou-lhes que estivesse pode discutindo pelo caminho. Eles iam discutindo o quê? Versículo 34. Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinha disputado entre si qual era o quê? Maior. Tinha dons, eles tinham dons, sabe? Estavam expulsando demônios, curando enfermos, está no capítulo 10, de Mateus, versículo 8, principalmente, Lucas também, fala disso, capítulo 10 também, 19, versículo por diante, assim vai, curando enfermos, expulsando demônios, ressuscitando até mortos e desconvertidos. Deus estava usando, mas não estava habitando. Por causa que um queria ser maior do que o outro. Então faltou-lhe o quê? Caridade. E Jesus, é importante você avaliar bem, que era maior. E ele, aceitando, se chamou os 12 e disse: se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É assim por diante. E ali apresentou uma criança, como já conhecemos, fez essa demonstração sobre a doutrina da perseverança, a doutrina da perseverança. Aos
ausência de ostentação, de granduria, de porfia, de demanda, referente à demanda, quem é maior. Mas eu quero repetir as mesmas palavras, mas eles tinham dons. Tinha dons. Deus usava eles com dons. Mas Deus não habitava neles. Os dons, no momento exato, Deus viria pela virtude de Deus. A virtude divina vinha sobre eles, realizava a obra e depois a virtude, saía novamente, ficava o homem normal, cotendeiros, cheio de granduria, porque faltavam-lhes o quê? O amor. Por isso que Paulo está em perigo. Eu posso ter os dons, os guardamontes, fé. Se eu não tiver o amor, nada disso me aproveitarei. É uma série de exemplos na Bíblia Sagrada referente a isso, referente ao amor. E agora aparece, faltando o amor, entre o escândalo. Eu sou maior, você é menor, ou não é quase nada. Então, faltando o amor, entra o questionamento desconstrutivo. E isso é escândalo. É um escândalo tão grande que, faltando o amor, não tem perseverança para a salvação. Faltando o amor, a pessoa rejeita a graça de Deus estupidamente. E entra num processo tão grave que, por causa dessa disfunção que eles tiveram, já sendo portadores dos dons de Deus, Jesus falou: o pecado de vocês são tão grandes, pecado de destruição e outros pecados, faltando o amor, claro, que se vocês não pararem de escandalizar referente porfias, demanda, é melhor que vocês amarrem uma pedra bem pesada no pescoço e atira lá para o fundo, para a profundeza do mar. Debaixo do mar está o lago de fogo. É isso que Jesus está falando. Alguém que possui dons, Deus usa, mas não. Uma vez eu já falei várias vezes, é importante para que nós coloquemos isso. Eu já ouvi pessoas perguntar para Satanás se ele é homem de Deus ou mulher de Deus. Isso é indecência, o diabo não tem nada a ver se nós somos homens de Deus e mulher de Deus. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo viesse, ele testificaria que nós somos filhos de Deus. É o Espírito Santo que testifica e não o adversário. Quando o diabo disse: tu és o filho de Deus, falou com Cristo. Ele falou a verdade, mas é a minha verdade, porque ali ele disse que Jesus é o filho de Deus, e lá na frente ele coloca a credulidade dos corações para não ter Cristo. Então tudo é mentira. Aí Jesus disse: cara, tem que sair dele. A mulher, a jovem adivinhadora, olhou para os apóstolos, alguns que estavam ali, e disse: esses homens são homens de Deus. Paulo não sentiu bem com isso, ele se sentiu perturbado. Até o momento ele diz: cara, que sai dela, vai embora. Não precisamos desse testemunho. Então, quando há engano, há também oposição. E devido a essa discussão, Jesus não parou com a palavra do conselho. Ele continuou. Aqui no versículo que nós estávamos lendo, sobre o maior, né? E aqui no versículo 42, do capítulo 9 do Evangelho de Marcos, ao que nos diz a palavra dele: e qualquer que escandalizar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe
despequeninos, né? Tremidos aqui é a palavra de Deus. E creia em mim, vírgula, melhor de fora que ele pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e que fosse lançado no mar. Isso. Aqui entra os detalhes científicos. O olho olha para a pessoa com intenção de escândalo, prende com o olho, punhala com a língua, faltou a caridade. Prende com os olhos, julga com o pensamento, faltou a caridade. Ao que a palavra está referindo constantemente, versículo 43. Se a tua mão escandalizar, corta-te, melhor que para ti ver na vida aleijado do que tendo duas mãos e ires para o inferno e para o fogo que ele nunca se apaga. Ninguém, irmãos, presta atenção, ninguém entra na glória aleijado. É uma palavra metafórica, ela é figurada. Se a mão serve para apontar o outro para crítica, tire ela de lá, joga para cá. Ou tire ela daquele local, põe na posição certa. Se o olho também prender para fazer acepção de pessoas, ou as críticas desconstrutivas, desprenda através do olho, tira o olho de olhar para ali, olha para cá. Não é tirar literariamente o pé ou a mão ou o olho, estão compreendendo? Ninguém entrará na glória aleijado, deformado, não. A palavra está referindo para que evitemos esses escândalos e através de entrar no reino da glória, a gente entra numa posição testemunhante que neguemos a nós mesmos e estamos na execução da boa palavra do Senhor nosso Deus. Por que Jesus disse isso? Porque existiu um texto de um complemento e no texto diz os apóstolos viram um homem que estava expulsando o demônio em nome de Cristo. Então os pés deles fizeram com que ele se escandalizasse, porque os pés dos apóstolos foram até o homem para proibir. Os olhos deles foram até o homem, fixados no homem para também identificar o contrário da palavra. A mão, o dedo apontou, o dedo apontou, olha, é proibido, você não é do nosso grupo. E causou isso, os pés levaram, os olhos viram, os dedos apontaram, o dedo apontou para que ele parasse naquele ministério, a menos que ele viesse, tornasse o grupo apostólico. Mas o grupo, pessoalmente, em Cristo, o que une o grupo em Cristo não é simplesmente a reunião grupo, é o Espírito Santo. Ele nos une em Cristo, o Senhor da glória. Aleluia, glória Senhor. Isso é muito lindo para mim, lindo para vocês, lindo para nós. Então, faltando o amor, entra o escândalo. Falta de recepção, falta de consideração uns para com os outros. Depois, por que o ensinamento é bom? Porque chegará um tempo que Jesus irá reunir os salvos e os condenados. Os condenados à esquerda e os salvos à direita. E ele virá para os que estiverem salvos. Porque a salvação é de graça, só de Deus, o amor também é de graça. O amor é dado de graça, as boas obras são dadas de graça, não são compradas, são adquiridas pela fé, ser essencial da fé da salvação. Então,
25 de Mateus, é bem conhecido, versículos 46, 47, ele está dizendo assim, ó, quando um desses pequeninos, a irmãos que não quisestes, a mim não quisestes, e por causa disso o Senhor dirá, irão esses que negaram a eficácia do amor, o valor do amor, para a condenação eterna, só por isso. Mas os que recepcionam a Deus, como nós já tivemos o comentário, em espírito e em... As irmãs que já participaram, irmãos, saíram, aprenderam até fazer o gráfico, não aprenderam? Ligado a Deus diretamente ao trono e convivente aqui na terra com o povo dele, que está no horizontal. Deus está no vertical, mas o povo dele está no horizontal. Em espírito e em... Vamos lá, irmão Marinho. Em espírito. Vira a mão agora. Assim, ó. São doutrinas disciplinares. Doutrinas que levam-nos a ficar disciplinados, não somente pela letra, mas na virtude do Espírito Santo, que está na vida dos remidos de Cristo, o Senhor da glória. Isso é muito importante. Então, o amor é uma doença que não pode faltar em... Os irmãos digam aqui, faltou o amor, entra, eu sou maior. Eu sei mais. Então entra o despejo e o descaso. E entra o processo do engano. Enganando outras pessoas que ele é maior e ele mesmo enganando ela mesma. A pessoa enganando ela mesma, pensando que ela é maior. Aí o que acontece? Os cristãos, uns por emoção, outros dentro da razão, está dizendo: a vida de Cristo está próxima. Uns dizem por emoção, eu ouvi outros dizer, mas outros dizem na razão. A vida de Cristo está próxima e cada dia que uma pessoa morre, Jesus veio para ela. Ou não? Mas tirou a vida deixou de existir, Cristo já veio para aquela pessoa, para justificação ou para condenação. Depende disso. Ora, a vida de Cristo está próxima. E quando Jesus vir, vai existir uma grande quantidade de crentes vivos. Crentes, porque serão arrebatados. Só que o crente que estiver somente na ciência, sabe o que é ciência? É ato de você entregar, definir bem o texto ou versículo, receber de Deus as revelações. Só que se faltar o amor, sério, está compreendendo? A ciência, a palavra ciência, vou dar um exemplo sobre a palavra ciência. Ser um cristão tem ciência. Que ciência? Ele tem a ciência, na verdade, saber que ele é cristão. Isto é ciência. Mas não somente saber que ele é um crente, ele precisa ter o patamar, estar ligado ao patamar do amor, saber entender que ele é uma pessoa, ela é uma pessoa que já aprendeu a viver contente com o que tem. Isto é a ciência da salvação. A salvação, está compreendendo? Tanto é que o salvo, ele sofre menos ansiedade, ou quase não sofre ansiedade. Por que não sofre? Ele está preocupado com as coisas do mundo. Porque eu vou ler, o Espírito Santo vem nos trazer um contentamento de salvação e nos convencer do erro e da ansiedade. Quer ver isso aqui, ó? Por que o cristão, ele pode sofrer ansiedade, mas é passageira?
E ele não é atingido por uma ansiedade generalizada, porque o Espírito de Deus educa ele, consola ele, posiciona ele, edifica ele naquilo que ele é hoje. Vamos ver isso em 1 Timóteo 6, 7 e 8. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, lá pelo capítulo 6. Paulo foi um homem modelado no caráter de Cristo e não dá para descartá-lo. Ele sempre foi uma pessoa de grande porte espiritual, também aporte social. Paulo, o apóstolo Paulo, aqui em 1 Timóteo, depois de Tessalonicenses. 1 Timóteo capítulo 6. Encontraram ao que diz a palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 7 e 8. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrimos, estamos com isto contentes. Então aparece a doutrina falsa da teologia da prosperidade. Eu já ouvi alguém dizer que ser pobre é falta de fé. Então Jesus foi o maior exemplo sobre falta de fé, porque ele materialmente foi pobre, mas rico na glória. E trouxe o Espírito de Deus para enriquecer na glória. Trouxe a glória dele para dentro de nós. E aqui nós estamos vestidos, estamos alimentando ainda nesta época, quando um local falta alimento, outro local cobre, às vezes. Há muitos recursos hoje, mas o que está referido é isto, que a visão da glória, ela é tão plena, e o amor de Deus é tão pleno, que é uma grande saúde contra a ansiedade. Este nada trouxemos para esse mundo, que manifesto é que nada devemos. Deus com que cobrimos, e o alimento, estamos isentos de ansiedade, a maior doença do século. Eu não vou conseguir mais no horário, mas que no momento em que a pessoa recebe a boa palavra, aí ela está compartilhando também com o culto da cura divina. Aonde está a palavra, está a cura divina, a solução dos problemas. Se você nesta manhã está aqui angustiado, a palavra é suficiente para eliminar esta angústia terrível. É uma realidade disso, a boa palavra. O tempo nem foi suficiente para se concluir o assunto, mas vamos continuando, querendo Deus, no outro sábado, assim por diante. Continuaremos mostrando que no momento em que a sétima trombeta tocar, dom de ciência não haverá mais, dons de cura também não, profecias também não haverá mais, só permanecerá isso, juntamente com qualidades de pessoas que honram o seu próximo como a si mesmo. Esta boa palavra seja discípula de saúde para toda a igreja. Saúde para o Senhor da glória. Não vamos continuar com Cristo e com o povo dele. A caridade. Tudo que fizemos, até para limpar o púlpito, coisa simples que qualquer pessoa faz, mas se não tiver amor, o púlpito fica mal, limpo. Está compreendendo? Até para colocar um vaso, se não tiver caridade, ele fica torto. Nas coisas mínimas é indispensável o amor de Deus. Fique de pé com a sua perna, agradecer a Deus por esse trabalho
Melhor que amar uma pedra bem. Apresenta as vossas ofertas com amor e uma alegria, depois de orar e clamar aos irmãos das irmãs. Senhor Deus, Pai poderoso, em nome do teu maravilhoso Jesus Cristo, que estamos, Senhor da glória, meu Deus e meu Pai, apresentando as ofertas, porque na verdade o Senhor começa tudo primeiro, o poder da tua palavra, santo e poderoso, ó Deus de amor e bondade, os teus servos e tuas servas, meu Deus, Pai celestial, receba as suas ofertas, que o Senhor tem preparado, porque o Senhor prepara tudo primeiro, no nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. E glorificados até o nome do Senhor. Deus abençoe. Tem aqui as envelopes. Deus abençoe. Tem as envelopes pela fé. Os irmãos pegam. Porque Deus abençoou sempre primeiro. Sempre abençoou primeiro. O Senhor da glória nos abençoa. Nos abençoou primeiro e nos mantém abençoados. É a realidade dessa palavra. Então, pegue pela fé, os envelopes, Deus vai preparar, coloca a sua oferta para manutenção da obra, como nós sabemos disso, porque tudo que Deus preparou é todo de graça. Obrigado em nome dele, que ele é bom. Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso que Ele nos deu. Tem alguém que porventura não é crente, sentiu de aceitar Cristo? Alguém que sentiu de aceitar Cristo? Ou alguém que se afastou do Evangelho e quer iniciar novamente com o Senhor? Vamos agradecer a Deus por esse trabalho maravilhoso, como a mistura já expressou, representando as nações, o Brasil e os mais. Vamos agradecer a Ele, agradecer a Deus do universo, a Deus com a gente. Depois que ouve a palavra, recebe a palavra, tudo se torna mais favoráveis. Todos os problemas, Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos te agradecendo por esse trabalho maravilhoso, nesta noite maravilhosa, que o Senhor nos concedeu, meu Deus, assim como a cruz do céu, levando a tua santa paz. Nós te agradecemos, Senhor, por todo o livramento que o Senhor tem dado, todos os livramentos, por livramentos que sabemos, e os livramentos que não sabemos também, Senhor, porque são tantos que são